Vamos agora, irmãos, à leitura da Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, dos versículos 18 ao versículo 29. É o maior texto das cartas e é a menor cidade em importância. Recebeu o maior texto das 7 cartas. Hoje nós vamos considerar a mensagem à igreja de Tiatira e, historicamente falando, dentro da interpretação histórica, essa igreja ela vai representar o período do ano 500 ao ano 1500 depois de Cristo, ou seja, o período da Idade Média. Esse é o maior período dentro da história, é a Idade Média. E eu quero falar sobre Tiatira, uma igreja ferida por dentro. Tiatira, uma igreja ferida por dentro. Agora vamos fazer leitura. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem tomar assento, irmãos. Não deixe de glorificar o nome do Senhor Jesus. Como eu disse, a carta mais extensa ela vai dirigida à cidade de menor importância. Não há comparação de Tiatira para Éfeso, para Esmirna ou para Pérgamo, no sentido político, no sentido religioso e também no sentido comercial. As outras cidades elas sobrepassavam a cidade de Tiatira. Tiatira vai ter sua importância na questão geográfica. Ela fica, as 7 cidades, elas estão agrupadas mais ou menos assim. São 3 cidades numa linha, 3 cidades noutra linha, e Tiatira, ela está retirada um pouquinho para um dos lados. Essa cidade, irmãos, ela vai ter um templo dedicado a Apolo. Apolo era o deus Sol, adorado pelos gregos. E ela vai se distinguir no aspecto que ela é uma cidade industrializada. Ela é uma cidade industrializada. Nessa cidade nós temos a produção da lã, do couro, do linho, do bronze. Nós temos aqui tintureiros, alfaiates,
vendedores de tinta, uma tinta muito cara, uma tinta muito preciosa da antiguidade, chamada púrpura, que lá em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo se encontra com Lídia, que era de Tiatira e vendedora de púrpura. E a Lídia, ela recebe esse nome porque Tiatira, ela estava na Lídia. Antigamente, ela fazia parte de um reino chamado Lídia. Então, como Lídia nasceu em Tiatira, os seus pais colocaram o nome dela de Lídia. E ela era vendedora de um dos produtos que havia nesta cidade. Produto esse que se tornou famoso no mundo daquela época. É muito importante saber, irmãos, que haviam todos esses segmentos de produção, eles tinham as suas agremiações, ou seja, os seus, como podemos chamar nos nossos dias de hoje, sindicatos. Então, cada ramo aqui, a lã, o linho, os metais, ou esse ramo de púrpura, a tecelagem, enfim, todos eles tinham os seus sindicatos. Cada sindicato tinha um deus patrono, cada deus patrono tinha as suas festas, cada festa tinha os seus sacrifícios. Guardem muito bem isso, porque isso vai ter muito significado para interpretar essa carta que foi dirigida à igreja de Tiatira. Então, todas as agremiações, os sindicatos, eles iam ter sua divindade tutelar principal. E nessas reuniões haviam banquetes com comidas sacrificadas aos ídolos, e eram festas com bebida, comida e licenciosidade ou imoralidade, que caracterizava as festas pagãs do mundo antigo. Nós vemos aqui em Tiatira, irmãos, uma igreja forte. O nome Tiatira em grego significa sacrifício contínuo, um sacrifício que sempre se oferece. E quem observasse a igreja de Tiatira de fora, veria uma igreja pujante, uma igreja com muito labor, muito operosa, uma igreja crescente, que tem muitas virtudes. Nós temos então a carta endereçada ao anjo da igreja, já falamos aqui, que é, no caso, o pastor, o bispo, o dirigente daquela igreja. Agora Jesus se apresenta, isso diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Os olhos como chama de fogo, irmãos, eles falam da onisciência de Deus. Jesus perscruta, sonda, conhece todas as coisas. Aleluia. Nada foge aos olhos de Jesus. Os olhos de Jesus, irmãos, eles penetram tudo. Nada foge ao olhar do Senhor Jesus. Os seus olhos são como chamas de fogo. E os pés reluzentes como o latão polido, fala da perfeição de Jesus. Fala da santidade de Jesus. Fala também de juízo, porque o cobre, ele é um símbolo. O bronze, o cobre, o latão, na Bíblia Sagrada são símbolos do juízo do Senhor. Aquele que vê todas as coisas, ele recompensa também. Então, nós temos aí uma alusão muito preciosa ao Senhor Jesus. Depois, conheço as tuas obras. Vai aparecer isso, é uma regra em todas as epístolas. Irmãos, são 5 grandes virtudes. São 5 virtudes maravilhosas. O teu amor. Gente, a igreja de Éfeso, ela pecou nessa questão.
Era uma igreja laboriosa, era uma igreja doutrinariamente correta, mas que havia perdido o primeiro amor. O Senhor Jesus vai elogiar as virtudes de Éfeso, que são muitas, e vai dizer: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Daí ele vai mandar voltar à prática das primeiras obras. Aqui, irmãos, ele vai elogiar o amor, e aqui ele vai elogiar as últimas obras, ainda são maiores do que as primeiras. Se essa igreja começou, irmãos, servindo a Deus, fazendo a obra do Senhor, ganhando as almas, agora estava fazendo mais. Amém. Estava fazendo mais. Glória a Deus. Essa igreja, irmãos, em labor, em trabalho, ela cresceu. Ela não perdeu o amor. Ela não perdeu essa virtude maravilhosa da igreja. Porque a igreja, irmãos, se não tem o amor de Deus, ela é qualquer coisa menos igreja. É verdade. O que caracteriza uma igreja, irmãos, é o amor. Aliás, o que caracteriza o cristianismo? O Senhor Jesus vai deixar claro: nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisso, o quê? Em que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A igreja, ela se identifica com Jesus, irmãos, quando ela ama, mas não é quando ela julga, não é quando ela... A igreja de Éfeso, irmãos, eles foram deixando o amor, porque doutrinariamente falando, eles ficaram tão ortodoxos na doutrina que eles passaram a julgar tudo. E eles tiveram um olhar assim, irmãos, que eles foram perdendo o amor, perdendo a misericórdia. Eles ficaram muito engessados, muito secos naquela questão. Mas essa igreja, a igreja de Tiatira, ela é uma igreja que tem amor. Conheço tuas obras, amor, serviço, Aleluia. fé, paciência. Glórias a Deus. As últimas obras maiores do que as primeiras. Amém, Jesus. Se nós olharmos dentro desse aspecto, são poucas as igrejas hoje que Jesus pode olhar e encontrar essas 5 virtudes juntas. Nós diríamos, olhando de fora, com uma visão exterior, que aqui está tudo perfeito. Mas o Senhor Jesus, irmãos, tem uma visão interior. Aleluia. Eu comparei a igreja de Pérgamo com um navio que está sobre um mar agitado, de muita perseguição. Em Esmirna, o navio agitado no mar das perseguições venceu os embates. A água não entrou. Em Pérgamo, a água estava começando a entrar. Agora, Tiatira, nós não vamos comparar com um navio, nós vamos comparar com uma fruta. Bem simples. Nós vamos comparar aqui Tiatira com uma goiaba. Uma goiaba. Gente, quando você pega, você nunca sabe o que tem dentro. Você pega uma goiaba, gente, ela pode ser a goiaba mais bonita, mas você nunca sabe o que tem lá dentro. E tem uns que dizem que o bichinho da goiaba é da goiaba, né? Mas não é, irmão. O bichinho da goiaba é da mosca da fruta. A mosca da fruta, ela tem uma característica. Ela tem, irmãos, tipo um bico. Vamos dizer assim, não usando uma linguagem, fica mais fácil de entender, né? E ela inocula, aquele bico, irmãos, transpassa a casca da goiaba e ela inocula os seus ovos ali. E com o passar dos dias, os ovos eclodem e as larvinhas, da finurinha de um fiozinho de cabelo, elas entram na fruta e elas começam a se alimentar da fruta. E
você pega a goiaba e às vezes, irmãos, faz pouco tempo que a mosca da fruta inoculou os ovos e que eles eclodiram e que as larvinhas estão ali dentro, os bichinhos. Então, boa parte da fruta, ou quase toda a fruta está sã. Uma parte só da fruta está contaminada. Esse é o caso de Tiatira. Tiatira é uma igreja, irmãos, que tem uma minoria contaminada, mas de uma contaminação terrível. Ela está ferida por dentro. Satanás colocou algo lá dentro da igreja. Satanás não trabalhou como em Esmirna. Satanás não trabalhou como em Pérgamo. O problema de Tiatira não era a perseguição. Tiatira é uma cidade tranquila, irmãos. Ela só tem aquele templo de Apolo. Ela não tem toda a questão de culto ao imperador. Ela não tem templo de Zeus. Ela não tem trono de Satanás. Ela não é isso o problema de Tiatira, a perseguição exterior. Então, o que Satanás vai fazer numa igreja tão virtuosa, numa igreja, irmãos, tão elogiada, numa igreja tão amada? Ele vai colocar uma pessoa lá dentro, mas uma pessoa com um espírito maligno, uma pessoa com um espírito diabólico. Jesus. Será que uma pessoa pode incomodar tanto assim? Pode. E nós vamos ver a história dessa pessoa. Nós consideramos aqui, irmãos, os nicolaítas, Nicolau. Nós consideramos aqui a doutrina de Balaão. E agora nós vamos considerar uma pessoa que vai transtornar a vida da igreja de Tiatira. Olha só. Mas tenho contra ti o tolerares. Éfeso não tolerou. O Senhor Jesus disse: tenho a teu favor que você não tolerou a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio, aborreço. Mas infelizmente essa igreja cheia de virtudes tolerou, gente, que o bichinho entrasse dentro da fruta, que o bichinho, que a mosca, que aqui representa Satanás, inoculasse. Uma pessoa que vai exercer uma influência dentro da igreja, é uma pessoa que vai ter uma influência muito grande dentro dessa igreja. E essa pessoa, irmãos, está a serviço de Satanás. Essa pessoa aqui é usada pelo inimigo. Essa pessoa aqui está transvestida de serva de Deus, de profeta do Senhor, mas é uma baita profeta de Baal. É uma tristeza esse negócio aqui. E está enganando os servos de Deus. Irmãos, discernimento é dom do Espírito. Aleluia. O Espírito Santo, irmãos, ele tem 9 dons, classificados em 3 categorias: os dons de elocução, dons de falar, os dons de poder e os dons de saber. Dentro dos dons de saber está, irmãos, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espírito. O apóstolo João disse, irmãos, 1 João capítulo 4, provai os espíritos, se são de Deus. Provai, porque muitos espíritos têm saído pelo mundo. Nem tudo que brilha é ouro, minha gente. Antigamente tinha a propaganda do Denorex. Parece, mas não é. Satanás, irmãos. Os obreiros antigos diziam que Satanás, ele vem com sapatinho de algodão. Os da agora, irmão, está andando de tamanco no meio de certas igrejas e a pessoa não está notando que é Satanás. O do sapatinho de algodão, meu irmão, ó, isso já passou. Ah, irmão,
irmão, Satanás vem de sapatinho de algodão. Não, que sapatinho de algodão, irmão? Tem igreja aí que ele está desfilando de tamanho no meio da igreja. Ninguém está vendo que aquilo ali é uma obra maligna. Por quê? Porque saíram da palavra. Tem lugar, irmão, não tem escola dominical, não tem culto de oração e doutrina, culto de ensino bíblico, não tem nada, irmão. Só culto da vitória, é só isso aí. E se não tiver profecia, não é culto. Se não revelar meio mundo, não é culto. E chega num ponto, irmão, que as pessoas já não se satisfazem simplesmente com a revelação. Aí tem que revelar CPF, identidade, número de placa de carro, nome de rua, número de casa. Aí já não é um modo. Pessoas cada vez, irmãos, querem mais desse tipo de coisa. E se as pessoas não tiverem a palavra, o inimigo vai enganar. É verdade. Agora, irmãos, quem tiver a palavra, Aleluia. o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. O que está matando, irmãos, a igreja contemporânea é a falta de apetite espiritual nos crentes. Os crentes, irmãos, os crentes, na sua maioria, eu seria feliz se fosse na sua minoria, na sua maioria estão perdendo o apetite pela palavra. Mas quando alguém não tem apetite, é sinal do quê? Está doente. Gente sã tem fome. Gente sã, irmão, sai de casa para vir na igreja. Amém, aleluia. Gente que está sadia, irmão, ele quer se alimentar, ele quer comer. E não só quer, como precisa, é uma necessidade. E quanto mais se alimenta, mais forte fica. Aleluia. Mais graça recebe. Irmãos, eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Eu tenho um compromisso com as verdades maravilhosas da palavra do Senhor. Eu não me preocupo, irmãos. Você deve glorificar Deus. Mas eu não me preocupo, irmãos, se você vai saltar, glorificar. Eu não me preocupo com isso. Aleluia. Eu me preocupo, irmão, que do altar tem que sair a lei, tem que sair a palavra. Alguém escreveu um livro e disse: eu tenho medo de 3 coisas. 3 coisas estão matando a igreja. E ele disse bem assim: um cristianismo sem Cristo, um altar sem oferta e um mensageiro sem mensagem. Hoje nós temos, irmãos, no cristianismo, tem lugares aí sem Jesus. É só sincretismo, não é cristianismo. Altares que não têm oferta e mensageiros que não têm mensagem. E isso aí termina com a igreja, com o povo do Senhor. A raiva do diabo com essa igreja, irmãos, quanto tempo será que ele circulou essa igreja? Quanto tempo será que ele observou essa igreja? Quanto tempo será que ele pensou, o que eu posso fazer? Eles têm amor, eles têm serviço, eles têm fé, eles têm paciência. As últimas obras estão maiores do que as primeiras. O que eu posso fazer? Não posso usar perseguição, porque aqui não tem os meios para promover a perseguição. De repente surge alguém, uma pessoa com supostas capacidades, uma pessoa extraordinária no seio da igreja, uma espécie de mulher maravilha espiritual, a serva do Senhor. Irmão, revelando tudo, fazendo e acontecendo, impressionando poderosamente, ao ponto de conseguir uma influência dentro da igreja. Irmãos, a igreja, ela crê
na palavra de Deus. A igreja pentecostal, ela crê na obra e nos dons e na atualidade dos dons espirituais. Amém. Até a igreja tradicional crê no Espírito Santo, irmão. Uma vez uma pessoa veio me dizer: não, os tradicional não creem no Espírito Santo. Eu digo: meu querido irmão, está enganado. Pede para um pastor tradicional trazer um estudo sobre o Espírito Santo, é coisa linda de ver. Agora, eles não creem, irmãos, na manifestação e a atualidade dos dons espirituais, que hoje, nos nossos dias, possa se manifestar os dons que se manifestavam no Novo Testamento. É aí que está o X da questão. Eles dizem que com o fechamento do cânon, da inspiração do Novo Testamento, a morte dos apóstolos, aquelas maravilhas, sinais, prodígios, corroboravam a mensagem. Quando eles pregavam, o Senhor operava e o povo cria. Então o Senhor dava um plus na pregação, fazendo os milagres. Mas agora já nós temos a revelação, fechou com o Apocalipse, fechou a era apostólica, fechou a revelação, agora é pregação, agora dom, língua, interpretação, profecia, cura, etc. e tal. Não, na palavra e tá bom. Irmãos, nós cremos que Deus possa se manifestar através dos dons espirituais, mas nem um dom suplanta a palavra de Deus. Nem um dom toma o lugar da palavra de Deus. E todos os dons estão sujeitos à revelação na palavra do Senhor. Então, surgiu a novidade. Cuidado com novidade, irmão. O cristianismo tem 2000 anos de história. Tem coisa que os apóstolos, gente, tem cara aí mais poderoso que os apóstolos. Para pensar, irmão. Vamos olhar o cristianismo desde uma visão histórica. Vamos fazer uma análise histórica do cristianismo, quando vêm certas inovações e coisas. Se dentro da história da igreja, nos séculos, teve aquele tipo de coisa. Não teve, não é necessário. A igreja sobreviveu 2000 anos de história sem certas coisas, agora vai precisar disso agora? Verdade. Oh, Jesus, aleluia. Mas vamos lá. Mas tenho contra ti o que toleres Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina e engane meus servos. Estavam tolerando, não por maldade, estavam tolerando, irmãos, porque haviam sido enganados. Estavam tolerando porque não conseguiram enxergar o que estava atrás daquilo ali. Irmãos, é uma mulher, o gênero aqui é feminino, é uma mulher, o nome é simbólico, dificilmente que a essa mulher se chamava Jezabel, mas a Bíblia atribui, porque volta, como voltou para o tempo de Balaão. Lá em Pérgamo não voltou para o tempo de Balaão, agora ela volta e chega onde? Nos dias de Elias, 750 a.C., num momento da história do povo do Senhor, que houve no meio do povo de Deus uma perturbação, que veio no meio do povo do Senhor uma influência através de uma mulher. Ela era Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, a princesa dos Sidônios. E ela se casou com o rei Acabe. Pobre do rei Acabe, gente. Eu não gosto de brincar com o estudo bíblico, mas era um banana. Mas a Jezabel era um abacaxi. Ele era um banana porque não mandava nada. E ela era um abacaxi, irmão, porque o que ela promoveu foi terrível. Ela trouxe o culto a Baal, e ela, Jezabel,
era comandante desse culto, sacerdotisa desse culto. E ela instituiu 400 profetas de Baal, 450 profetas de Aserá. Baal era o deus masculino, Aserá era a deusa feminina. E era um culto à fertilidade. Era um culto sexual, era um culto terrível. Houve muitos cultos no passado, irmãos, que eram cultos sexuais. Difícil para você entender, irmão, vivendo no tempo que nós estamos vivendo. Mas não no tempo que eles viviam. O culto dos cananeus era um culto sexual. Oferecer o sacrifício era oferecer o sacrifício e manter uma relação sexual com uma prostituta cultual ou um prostituto cultual. Isso no Antigo Testamento era uma coisa muito comum. E Jezabel trouxe esse culto. E com o passar dos dias, gente, o culto pegou. Porque coisa carnal, irmãos, pega. Coisa, irmão, que vai trazer para as pessoas os prazeres da carne, a vida fácil. Mas isso aqui, gente, isso pega rápido. Jejum, oração e consagração, meu irmão, é pouca gente. Agora, esse tipo de negócio aqui, até que o altar do Senhor ficou abandonado. Ninguém mais ia lá. Nenhuma viva alma ia lá. E o altar do Senhor, com o passar dos anos, se encontrava em ruínas. E houve um desafio entre o homem de Deus, o profeta Elias, e os profetas de Baal. Profetas de Baal comiam da mesa de Jezabel. Quem que alimentava, quem que sustentava, quem que dirigia os profetas de Baal? Jezabel. Irmãos, é interessante que eles não eram sacerdotes de Baal. Eles tinham que ser sacerdote de Baal, mas eles não são sacerdote de Baal, eles são profeta. Irmãos, se a pessoa não entrega a profecia, tem como ser profeta? Não. Paravam entregando a profecia, paravam enganando o povo do Senhor, paravam iludindo o povo de Israel. Mentira, engano, falsidade. Irmãos, eu vou dizer um negocinho para vocês aqui, me queiram bem. Deus não fala coisa boa com quem está com a vida ruim e não fala coisa ruim com quem está com a vida boa. É verdade, aleluia. O Deus do céu, irmão, ele não erra o endereço, ele não vai dar profecia maravilhosa para o cara tudo errado e profecia ruim porque está se humilhando. Agora, profeta de Baal, meu irmão, é perito em entregar profecia de bênção e vitória para quem está com a vida desorganizada, desarrumada. Eu vi um pastor bravo uma vez. Ele estava muito bravo. Ah, se eu pego aquela menina. Entregava que Deus tinha cajado, que Deus via a rede na mão do fulano de tal. E o fulano de tal fazia 3 anos que tinha um amante e já tinha uma filha com amante. Meu Deus. E cada vez que a irmã enxergava era cajado, era rede, era bênção, era vitória. A Jezabel no meio da igreja. O espírito de Jezabel, irmão, o espírito maligno. As coisas de Deus são puras. Aleluia. As coisas de Deus são verdadeiras. Aleluia. As coisas de Deus, irmãos, são maravilhosas. As coisas de Deus edificam. Glória a Deus. As coisas de Deus não enchem a pessoa do ego, não estufam a pessoa. Aleluia. Eis que tenho visto tu nas madrugadas. Aí o que recebe a profecia, irmão, ele sabe que ele não está orando de madrugada. Ele sabe. Para que inflar? E se está orando de madrugada, meu irmão, Jesus não precisa ter gravado.
Verdade. Aleluia. Não precisa. Tu sabe que não precisa. Se tu está buscando aí de coração, tu sabe que não precisa. Eis que tenho visto. Aí a pessoa tem que dizer, eu tenho visto, né? Gente, as coisas de Deus são muito preciosas. As coisas de Deus são muito maravilhosas. Quanta brincadeira, gente, quanta criancice, para não se falar de coisa maldosa, maliciosa, acontecendo no meio do povo do Senhor. Verdade. Por pessoas, irmãos, que não têm consagração, que não têm unção, que não têm contato Aleluia. com Deus, usando o nome do Senhor em vão. Você sabe qual é que é o terceiro mandamento? Aliás, tem crente que não sabe mandamento nenhum, né? Cidadão foi para ir para os Estados Unidos, e aí tem que passar ali fazer a entrevista. O senhor está indo para os Estados Unidos por quê? Não, sou pastor, estou convidado para uma conferência de uma igreja. Então, o senhor é pastor, está convidado para uma conferência nos Estados Unidos. O senhor vai ensinar lá nos Estados Unidos. Então vamos fazer o seguinte: o senhor só me diz os 10 mandamentos. Só isso. Não sabia. Não sabia. O terceiro mandamento diz: não tomarás o santo nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. É verdade. Aleluia. Irmãos, tomar o nome do Senhor em vão derruba qualquer tampa de panela em casa. Ai meu Deus, eu tenho pavor disso aí. Eu sou meio chato nisso aí. Derrubar a panela lá e meu Deus, eu corrijo na hora. Para com isso. Ai, Jesus, então tem que pedir perdão. Pede e não faz. Irmão, invocar o nome do Senhor é chamar. Eu vou explicar. Eu estou dando estudo bíblico, eu vou explicar as coisas. Você está invocando Deus, irmão. Você está chamando Deus. Você está pedindo um socorro. Você está chamando Deus. Para pensar. Agora, irmão, pensa. Se uma pessoa lhe chamar 1, 2, 3, 5 vezes em vão, se chamar de novo, a senhora vem? Então, se cada tampa de panela, cada coisinha, você ficar chamando Deus a hora que você precisar e não vem. É verdade, não pensei nisso, pastor. Mas eu disse, qualquer coisa eu disse, ai meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos continuar? Amém. Parece espiritualidade, mas não é. Às vezes falta ensinamento. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Vamos para Jezabel. Agora o tempo passou, estamos em Tiatira e se levanta uma pessoa. Irmãos, existem várias explicações. Alguém diz que essa mulher, alguém diz, irmão, não temos prova sobre isso, que ela era esposa do bispo, esposa do pastor. Misericórdia, irmão, ter uma mulher dessa aqui, misericórdia. Por isso que ela tinha tanta influência na igreja. Outros dizem que era uma pessoa que por supostas manifestações, então adquiriu a influência dentro da igreja. Mas o que dizem, irmãos, nesse caso não é tão importante. O importante é que existiu uma pessoa que a Bíblia vai colocar o nome de Jezabel, que enganou a igreja de Tiatira, enganou os servos do Senhor. Ela se diz profetiza porque Deus não reconhece ela. Deus não reconhece, então é ela que se diz, porque o próprio Deus não reconhece. Então profetiza, ensina e engana. Ela profetizava, ela ensinava e ela enganava. Isso é um fato, está na Bíblia. O que é que ela ensinava? Ensinava as pessoas a se prostituir e comer dos sacrifícios da idolatria.
Nós falamos aqui em Pérgamo, irmãos, sobre a questão dos sacrifícios da idolatria. O apóstolo Paulo vai falar do capítulo 8 ao capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios. Leiam em casa, capítulo 8, 9 e 10. 3 capítulos falando sobre aquilo que é sacrificado aos ídolos. Essa mulher, ela criou uma doutrina. A doutrina da licenciosidade. Todas as agremiações, que eram sindicatos, tinham o seu Deus patrono. As pessoas que trabalhavam com a lã, as pessoas que trabalhavam com os metais, as pessoas que trabalhavam com as tinturas e os outros ramos, existia um sindicato para cada modalidade de trabalho. Esse sindicato, irmão, trazia vantagens. A pessoa que estava sindicalizada, ela tinha suas vantagens. Mas no dia do patrono do sindicato, havia uma festa. E nessa festa havia sacrifício. E nesses sacrifícios havia uma festa. E havia a participação das pessoas que estavam ligadas a esse sindicato. E o ensinamento dessa mulher aqui foi o seguinte: as pessoas que se separavam dos sindicatos trabalhavam sozinhas, tinham dificuldades, perdiam materialmente falando. E ela ensinou na igreja de Tiatira: você não pode perder, você não pode te isolar, você participa ali por causa do teu trabalho. Na igreja você é crente, mas ali é o teu trabalho, então você participa porque é teu trabalho. E o que começou a acontecer? Os irmãos que deviam servir a Jesus, adorar a Jesus, começaram a adorar os ídolos, prestar esse culto pagão, comer do sacrificado aos ídolos. Alguns dividem opiniões sobre a literalidade da prostituição. Adoração a ídolo no Antigo Testamento, irmãos, é adultério. Pega o livro de Oséias, por exemplo, todo o livro trata sobre esse tema. Deus é o marido de Israel. Israel, ele trai Deus com os ídolos, então ele pratica adultério, ele se prostitui com a idolatria, porque o marido de Israel é Deus, e o marido da igreja é Jesus. Então, e espiritualmente, se os irmãos praticam idolatria, se os irmãos se envolvem num culto desses, eles se prostituem, espiritualmente falando, moralmente falando. Mas pelo que nós estamos vendo no texto aqui, ela vai mais longe. Ela chega a praticar esse ato fisicamente. E alguns dos participantes do culto pagão se envolviam dentro daquele culto de imoralidade e estavam pecando também. Olha só. E dei-lhe tempo. Irmãos, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele tem um tempo de arrependimento. Amém. Aleluia. Eu estou gravando esse negócio aqui, mas eu vou falar igual, gente. É meio forte, mas eu vou falar. Alguém me perguntou: Aleluia. pastor, Amém. como é que aquele pregador, em pecado, pregava no congresso, orava, Jesus batizava com o Espírito Santo? De que jeito? Simples. Enquanto a pessoa estiver debaixo do tempo da misericórdia de Deus, irmão, a mão de Deus ainda está sobre a pessoa. Amém. O Espírito de Deus ainda trabalha dentro do coração da pessoa. O Espírito Santo, ele usa a pessoa, ele batiza com o Espírito Santo, ele salva os pecadores. O Espírito Santo ainda se manifesta, irmão, para ver se dá uma força para ele se arrepender. Mas esse tempo termina. E quando esse tempo termina, as máscaras caem. Aleluia. Quando esse tempo termina, Deus trata. Glória a Deus. Quando esse tempo aqui termina, irmãos, aí Deus toma atitude. O tempo passa muito rápido. Eis que a porei numa cama,
Deus não pode botar numa cama um negócio simbólico. Deus não pode botar numa cama, irmãos, algo que não seja físico. Essa mulher, Deus está dizendo, eu vou colocar ela numa cama. E sobre os que adulteraram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Os que adulteraram com ela foram os que ouviram aquele ensinamento e foram praticar a idolatria e os cultos pagãos. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Essa mulher, seus seguidores seriam colocados de exemplo para todas as igrejas. Doença e morte. Deus não pode, irmãos, matar simplesmente uma figura de linguagem. Nós estamos falando de uma pessoa, e nós estamos falando de pessoa que tem filhos, que tem seguidores, ou seus próprios filhos. Deus entraria com juízo para essa pessoa. Deus entraria com uma manifestação terrível sobre a vida dessa pessoa. Estava sendo, irmãos, uma maldição esse bichinho da goiaba. Essa Jezabel é o bichinho da goiaba. A igreja é essa goiaba bonita, mas ela é o bichinho. Estava sendo uma maldição. Agora eu pergunto para vocês, como é que a Jezabel do Antigo Testamento terminou? Qual foi o fim da Jezabel? Hã? Leitores da Bíblia diz que pegou uma caixinha e pintou o rosto, se maquiou, Miss Jezabel, e foi querer seduzir o servo de Deus Jeú, o homem de Deus Jeú, e chegou toda pintosa. Homem de Deus é homem de Deus, irmão. Aleluia. Jeú, quando olhou para ela, ordenou aos seus soldados: joguem pela janela. Joguem pela janela. E ela foi jogada pela janela, e os cães a comeram. Os cachorros que estavam lá comeram a Jezabel. Como é que a Jezabel terminou, gente? Terminou morta. Essa Jezabel aqui ia terminar morta. Os seus seguidores, se não se arrependessem, iam morrer. Irmãos, Deus faz a ferida e Ele cura, Deus dá vida. Aleluia. Por isso, irmãos, é uma bênção nós nos colocarmos na presença de Deus e sermos uma bênção dentro da igreja. Amém. Aleluia. Eu não sei, irmão, aquelas pessoas que incomodam nas igrejas, eu não sei como é que eles têm coragem. Verdade. Porque a igreja não é do homem, gente, a igreja é do Glória Senhor. a Deus. É Jesus. Olha só. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, agora falando com a igreja, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Ela ensinava a eles. Essa Jezabel ensinava a eles, para Deus, aquele culto, aquela coisa, era coisa do Satanás. Mas ela dizia: não. Como é que vocês vão evangelizar? Como é que vocês não conhecem as coisas? Vocês não participam? Vocês têm que participar. Gente, não tem como. Tem igreja aí criando até bloco de carnaval. Tem igreja que perdeu totalmente. É essa doutrina. Ó, a juventude da igreja indo para o carnaval.
Está amarrado, meu irmão. Mas tem gente aí, irmão, achando que é certo. Olha a doutrina da Jezabel. Hoje, nos nossos dias, São Paulo, irmão, tem os karaokê, as discotecas evangélicas. Aí escutei uma reportagem, os líderes das discoteca evangélica, não, aqui não tem bebida alcoólica, aqui não tem droga. Ai, Jesus. Irmão, não precisa de bebida alcoólica, não precisa de droga. Aqui é para os jovens se conhecerem. Meu Deus do céu. Só Jesus. Desvirtuação total dos ensinamentos da palavra de Deus, irmão. Desvirtuação total. Deus nos guarde. Então Deus está falando aos restantes de Tiatira, que não tem essa doutrina, que não conhecem, como eles dizem, as profundezas de Satanás, e ainda tirava a chacota dos irmãos que estavam bem na presença do Senhor, que os outros que conheciam as profundezas de Satanás estavam melhor. É ruim, irmão. Mas hoje, a pessoa que quer se consagrar conforme o lugar, irmão, ele sofre, padece chacota dos próprios irmãos. Ali quer ser, quer ser, claro que quer. Se ele não quisesse, ele não morava. Quer ser o santo que é mesmo. Aleluia! Está se consagrando. E não é só quer ser, está sendo, irmão. Amém. Aleluia. E o outro não quer nada, irmão, só quer incomodar. Verdade. Só quer criticar. É bem assim. Só Deus. Ó, se a igreja não quiser se santificar, irmão, quem é que vai querer? Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O que tendes é as virtudes, aquelas 5 virtudes de Jesus. Guarda isso aí até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. O mundo não vai ter poder sobre ele, ele vai ter poder sobre o mundo. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã é aquela estrela que vai brilhando, irmãos, até antes do nascer do sol. Ai, Jesus. Lá não tinha o templo de Apolo, deu sol. O Senhor está dizendo, eu dou uma estrela que brilha antes que o sol. A estrela da manhã. A estrela da manhã é um símbolo do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.